E aí, galera, tá começando mais um Mesa de Bar, aquele programa que vocês já conhecem, né? Falar um pouquinho mais, coisa mais séria aqui, mas sempre bebendo. Eu tô aqui com minha caipirosca dessa vez, foi de caipirosca. E vocês, amigos, pai, o que você tá bebendo hoje? Hoje eu tô bebendo aquela Mistel, né? Queria estar bebendo a Devassa, mas tamo aí, né? Minha primeira cerveja congelou, tô bastante triste. Dá pra ver no meu tom de voz, né? E você, Jeffinho, como é que você tá? Eu tô só de boa na cerveja aqui também, tomando uma boêmia. Ela não congelou não, né? Mas tá geladinha, como sempre, pra dar aquele grau, né? Aquele grau de sempre. Também. Ninguém bebendo pinga. Acho que eu tô mais próximo, né? Ah, Mas, destilado, De né? beber a pinga, né? mas, enfim. Então, o tema que a gente queria trazer para vocês é um tema que gerou bastante polêmica aí nas últimas semanas aí, e que é ídolos que cometem crimes. Eles deveriam continuar no seu status de ídolo, em posição de ídolos, eles têm que continuar nesse lugar. Eles são vistos como superior, como exemplo das pessoas. E a gente está falando isso principalmente agora, no caso do Robinho, que não é um caso recente, né? É, Aconteceu lá em 2013 o caso e teve todos os seus desdobramentos na investigação, da justiça e tudo. Só que recentemente ele foi contratado pelo Santos de novo. Então criou-se essa pauta e a gente queria debater esse tema, se ele deveria ser contratado, se ele deveria ser ídolo de novo. Ele deveria estar jogando e sendo jogador de futebol nessa posição de ídolo. Eu queria começar esse programa perguntando uma coisa pra vocês dois. O que que vocês acham? Se vocês acham que a cadeia consegue reabilitar uma pessoa no Brasil. Olha, realmente é uma questão difícil, porque a gente sabe que hoje a questão do presídio em si, ele não é adequado, né? Tipo, para o que realmente ele deveria ser, né? Que ele deveria reabilitar uma pessoa, né? Trazer ela de volta digamos assim, para a sociedade, de uma forma que ela consiga cumprir, né, os seus pecados em si, né? Tipo, as coisas que ele fez de errado, ter a sua reflexão de uma forma adequada, enfim, para ele ser inserido novamente na sociedade, né? Então, a gente sabe que o Brasil, por conta de vários fatores, isso não é possível, né? Eu acho que a lotação é um dos principais também, né? Eu acho que a pessoa fica mais frustrada de estar lá dentro do que é, realmente ter uma reabilitação que ela necessite, né? E nesse caso do Robinho, eu não sei. O que que você acha, João Vitor? Você acha que ele já deveria estar tendo esse destaque, já saindo assim? O que que você acha? Primeiro, falar sobre o perguntado aí da prisão, eu acho que não, porque infelizmente o sistema carcerário do Brasil ele não é um sistema de ressocialização, ele não é um sistema de readequação desse indivíduo com a sociedade. Ele é um sistema punitivista. Ele apenas serve como punição. Ele puniu a pessoa e acha que essa punição por si só resolveu o problema e não resolve. Se esse indivíduo não entrar lá e for encontrado os meios de ele dele arrumar um emprego, dele aprender alguma coisa ali, dele sair dali e poder se inserir na sociedade, não, ele nunca vai resolver aquele problema. Até porque os problemas da criminalidade vão muito mais profundos do que simplesmente cometer o crime, é preso e sai melhor. Mas sobre esse caso do Robinho, eu acho que, na minha opinião, não. Ele não deve estar entrando em campo. Ele não deve ser jogador mais. Se ele, principalmente agora que ele foi condenado, sabe? Ele foi condenado, tá? Ele foi em primeira instância, tá? Ele pode recorrer, mas ele foi condenado.
Então, eu não acho que ele tem que estar jogando futebol, eu não acho que ele tem que estar sendo ídolo de uma torcida, eu não acho que ele tem que entrar num campo sendo ovacionado, não tem que ter uma torcida que tá no nome dele. Não, cara, ele não é ídolo, ele tá respondendo um processo por estupro, sabe? Tipo, não é qualquer coisinha, sabe? Então, Você tá falando, tipo, de uma forma que ele não merece esse destaque todo em si, tipo, de uma forma para representar, né, nesse caso, tipo, nesse momento o que ele tá representando, ele tá representando a questão do crime que ele cometeu, né, então a gente pensa assim, nossa, ele fez isso, né, que eu não quero citar, né, em si, mas é isso que, tipo, aí você tá dando uma voz pra uma coisa que aconteceu. Não é o Robinho em si que tá, tipo, o jogador que tá sendo representado pelo Santos. Eu acho que é mais a visibilidade do que ele fez. E você tá dando destaque, falando, nossa, ele fez isso, ele tá sendo jogador. Olha, ó, que coisa bonita. Tipo, realmente eu acho que não é certo, mas é mais ou menos nessa linha que você tá pensando? é mais ou menos isso. Tipo, eu digo assim, que não tô falando que ele tem que acabar a vida dele, que tem que ser, mas não é para ser jogador, não é para ser ovacionado, não é para ser ídolo, não é para ser considerado essas coisas. Ele que responda o processo dele lá na Itália, afastado de tudo, resolvendo seus problemas, mano. Ele que cumpra esse BO e não seja considerado um ídolo como ele estava sendo considerado no Santos, como ele ia ser considerado se voltasse a jogar bola. Sim, né, por agora, né, que ele já foi cortado, né? Eu acho que o Santos já quebrou a questão desse contrato, né? Até por conta da repercussão. Suspendeu. É, Suspendeu o contrato. sim. Esse bagulho que eu perguntei da sobre a cadeia brasileira, sobre ser preso no Brasil, né, em si. Tô perguntando porque eu queria puxar o caso do Bruno, né? Que ele cumpriu a pena dele e tal. E queria saber de vocês, depois dele cumprir a pena, ele poderia. Tipo assim, o bagulho de ser idolatrado não é culpa dele. Ele não tem como ele, tipo, sair da cadeia e falar, eu não quero ser idolatrado. Mas ele ainda quer jogar, entendeu? Porque quem idolatra a pessoa não é ela mesma, são os fãs. Os fãs que vão idolatrar ele. Então, se ele saiu da cadeia, voltou a jogar, com certeza vai ter gente lá que é fã dele, gente psicopata, claramente, que é fã dele e que vai no aeroporto pra ver ele chegar da cadeia, ou então vai no aeroporto pra. Saca? Esse tipo de fã. Fanático mesmo. E aí eu queria saber, será que ele tá nesse ponto de poder voltar a jogar? Eu acho, na minha opinião, não. Eu acho que, sim, não é culpa dele das pessoas idolatrarem ele. Ele tá querendo voltar para uma profissão, mas essa é uma profissão que ele é ídolo, que a pessoa vira destaque, que a pessoa vira ídolo, que ela sai em TV, que ela sai em... Eu não acho que alguém cometeu um crime, principalmente tão bárbaro quanto o do Bruno. Mesmo ela tendo cumprido pena, eu não acho que ela tem que ter essa posição de destaque, que é ser jogador de futebol. Mesmo que ele jogue num time pequeno, ele ainda está sendo idolatrado por aquela cidade inteira. Uhum. E se eu não me engano, primeiro ele foi pro Boa, depois ele foi para vários times aí. Não sei nem se firmou depois, eu sinceramente não sei onde ele tá hoje em dia. Mas eu acho que não, porque, cara, você tá colocando a pessoa numa posição que ela possa ser idolatrada. Você tá inserindo essa pessoa nessa posição. E você tem noção disso. E você tendo essa noção, eu não acho que ela deveria ser. Não acho que ela deveria estar nessa posição. Acho que ela pode ser adequada na sociedade. Ela pode ser adequada na sociedade e em outras profissões, que ela aprenda uma profissão no presídio, que ela aprenda outra função e exerce essa função. Não acho que ela tem essa posição de destaque, que é um jogador de futebol. Mas, tipo, então, você acha que ela tem que acabar com a carreira dela em si? Tipo, terminar por conta do crime que ela cometeu, pra ela não ter essa visibilidade mais que ela tinha antes, por conta desse crime que ela cometeu. Tudo bem que eu realmente é um posicionamento meio ruim de se ter, saca? Porque, tipo, eu também tenho esse pensamento da pessoa, tipo, ela cometeu um crime fudido, né? Tipo, um crime que realmente
é, na cabeça de uma pessoa é muito difícil perdoar, sabe? E você dando destaque para essa pessoa, sabendo que ela vai ter um monte de fãs, sabendo que ela vai ter uma visibilidade muito grande na mídia, e vai ficar esse pensamento do que ela fez, e ela representa. Ela é idolatrada nesse caso, né? É meio difícil você querer, não querer que essa pessoa não tenha essa visibilidade. Tipo, você querer ignorar e isso falar, não, ela não pode ser mais isso. Pelo amor de Deus, olha esse cara, ele fez isso, isso e isso. Ele não, meu filho não vai, por exemplo, meu filho, se ele for torcedor de futebol, por exemplo, né? Eu não tenho filho, né? Mas ele não vai idolatrar um cara desse, velho. Esse cara aí, esse time já era, entendeu? Eu sei que é meio difícil, mas você acha que então, tipo, a carreira dele realmente tem que acabar mesmo com essa visibilidade em si, tipo, um cargo como um jogador de futebol, nesse caso, ele deveria desistir, deveria acabar mesmo. Eu acho que sim. Deveria acabar. Porque não é uma coisa, nossa, coitada, acabou a carreira dele. Coitada é de um jogador que vai lá e machuca o joelho e fica de fora de 2 anos. Acabou a carreira dele. Coitado é de um jogador que, sei lá, cai e bota a cabeça contra a trave. E isso, não é coitado, o cara, ele conscientemente foi lá e matou alguém, sabe? Ele conscientemente foi lá. O caso do Robinho, não vou entrar em esses critérios se é culpado ou não culpado. O problema é que ele foi condenado por um crime e ele teve uma decisão, que ele foi lá e fez. Ele acabou com a carreira dele, não é um bagulho tipo, nossa, mas tem que acabar a carreira dele. Ele tomou essa decisão. Ele tomou a decisão de cometer um crime, então ele tem que tomar, ele tem que ser cobrado por isso. E ele vai ser cobrado na carreira dele. Então eu não acho que ele deveria voltar nessa posição de jogador, de ser ídolo, de ter essa posição, sabe, de destaque. Eu tinha dado uma pesquisada, mas parece que realmente as provas são incontestáveis do crime que ele cometeu realmente. Tanto que foi uma juíza, parece, que fechou o caso, né, nesse trem. E deu a sentença da prisão dele. E parece que realmente ele cometeu, parece, realmente, porque as provas estão lá, né? Então eu não sei, né? Apesar dele ter negado no começo também. Eu concordo realmente com esse posicionamento, seu João Vitor. Realmente eu fico com o pé atrás mesmo de pensar dessa forma, mas realmente eu acho que a visibilidade dele não dá pra ter mais, principalmente nesse tipo de profissão que, tipo, gera muitos fãs nesse aspecto. Então eu acho que realmente não dá mais pra ele. Pelo menos é a minha opinião em si. Você, Fábio, o que você acha? Que ele deveria acabar a carreira, não sei o quê? Eu acho que sim, né? Porque realmente que como você disse que tipo, foi uma escolha dele, né? Escolheu fazer aquilo que ele fez e foi preso, saca? Então, só que o que eu fico pensando é, por exemplo, uma pessoa que foi para prisão, vamos dizer que ela foi presa, né? Obviamente. E ela sai da cadeia, não quer mais fazer a parada que fez, sabe? Mas ela, tipo, ela realmente se reabilitou, ela por si própria se reabilitou e, saca, quer voltar a fazer o que ela gostava, saca? Será que o fato dela não ser ídolo dá um crédito, dá uma carta branca pra ela voltar a ser o que ela era? O problema que eu acho maior, não maior, mas o problema que eu acho que se tratando de jogador de futebol, ele vai ser um exemplo, igual o Jeff está falando, para filhos, ele vai ser exemplo, ele vai ser ovacionado por uma torcida inteira, ele vai ser vangloriado pelos torcedores daquele time, e mesmo que que não vai ser a maioria do time, mesmo que não vai ser todos os torcedores daquele time que concordam, ainda vai ser. Vai ser uma boa parcela de gente que vai estar lá gritando o nome dele em campo. Então, eu não acho que essa pessoa tem que ser aplaudida depois de ter feito alguma coisa tão horrenda, sabe? Eu acho realmente que vai lá, se cumpra a sua pena,
retorne para a sociedade, mas você não vai ter esse destaque que você teve mais. Eu acho que ele não deveria ter esse destaque que ele tem mais, ele não deveria ser um ídolo, ele não deveria ter essa presença midiática que ele vai ter, ele não deveria ter... É basicamente isso, saca? Porque, igual, quando o Bruno saiu da cadeia, quantas emissoras não gravaram todo o trajeto dele indo para outro time, quantos jornais não cobriram isso, Aí, essa pessoa tendo essa presença midiática tão grande, eu acho errado, sabe? Eu acho que essa pessoa não deveria ter essa fama toda por ter feito algo assim, saca? Entendi. Acho que a gente poderia até passar para o mundo da música, né? Que tem várias pessoas do mundo da música que fizeram parte de algum crime ou fizeram o crime em si. Temos aí, por exemplo, 6ix9ine, que foi preso, ia ficar até 69 anos na cadeia, ironicamente. E só que ele dedurou a galera e saiu, sabe? E hoje em dia ele tá aí fazendo música. Eles queriam botar ele no plano de testemunha lá, qual que é o nome? Defesa testemunha? Ah, eu não sei. Eu sei o que você tá falando, mas eu não sei o nome certinho pra isso, não. Tipo, você Tem. esconde a Proteção pessoa. à testemunha. Proteção à testemunha. Proteção. Então, Grande proteção à Proteção. testemunha. queriam colocar ele no plano de proteção à testemunha, mas ele decidiu que não, porque ele queria voltar fazendo música. E como é que esconde também aquele cabelo, né? Muito difícil. É. E ele tem, sei lá, 200 e não sei quantas tatuagens no corpo, escrito 69, então acho que é muito difícil mesmo esconder ele. Mas enfim, ele queria voltar a fazer música, voltou e tá aí fazendo sucesso, saca? Tá chegando nas marcas altas de plays, né? Tanto que o povo escuta e tal, ele tá chegando perto de pessoas que nunca foram presas, saca? Ele tá virando ídolo novamente, sendo que não deveria. Tem acusação dele de assassinato, tá ligado? De tráfico de drogas, ele tem porte de arma ilegal. Então, o que vocês acham disso? Não seria a mesma coisa? A gente puxou aqui do lado do futebol mais porque é o caso que aconteceu aqui no Brasil que está mais repercutindo nossa realidade aqui, mas realmente tem vários casos em vários ramos de entretenimento que as pessoas cometem crimes e eu acho que não devem ter essa posição de destaque na mídia, de destaque na sociedade, de idolatrar, porque tem gente que idolatra músico também, tem gente que idolatra ator, tem gente que cada um com o seu negócio. Mas eu acho que não. Eu não acho que ele deveria estar tendo tanta visibilidade, tendo acusações tão fortes contra ele, entendeu? Uhum. Outro caso que a gente pode ter, eu não lembro qual ator que foi um tempinho atrás, mano, que foi com... não lembro agora também, mano. Teve um ator que teve vários escândalos de se envolver com menores de idade. É o cara do House of Cards? Eu acho que foi, mano. Acho que foi. Eu sei quem é. Ele teve esse escândalo aí. Só que aí ele meio que sumiu. Eu não me recordo. Pode até ter outros filmes que ele fez depois disso. Mas aí, se eu não me engano, ele foi desligado da série. A série acabou, né? Mas ele foi desligado da série, assim que saiu esse negócio. Ele, acho que, se eu não me engano, ele não fez mais nenhum filme. Porque, mano, é assim que tem que acontecer, sabe? As pessoas não têm que ter... Eu posso estar enganado. Pode ter feito outros filmes. Mas eu acho que a pessoa não tem que ter uma posição de destaque, de idolatria, uma posição que ele como é que eu posso dizer, que ele vai ter a possibilidade de ser idolatrado, tá? Pelo que eu vi, não sei se ele chegou a ser preso, mas até onde eu vi, ele não foi preso, ele se afastou por conta própria e tá tendo tratamento psiquiátrico. Ele, por conta própria, não queria mais estar na mídia. Até porque ele vai sofrer hate infinitamente, né? Talvez seja pela posição dele, né? Tipo, ele realmente não quer entrar mais nesse mundo, talvez.
por conta do hate, igual você tá falando. Pode ser normal também, né? Ter esse pensamento também. Ou porque talvez ele, sei lá, ele teve essa ideia de não querer mais porque tava prejudicando ele ou a cabeça dele por conta das coisas que ele fez, né? Eu acho que varia de pessoa pra pessoa quem comete esses crimes em si, não sei. Mesmo que seja por conta própria que ele tenha se afastado, eu acho que é o certo de pessoas assim, não só por conta própria, mas que eles deveriam, pelas próprias empresas, pelas próprias, querendo ou não, por exemplo, o futebol clube é praticamente uma empresa, eles deveriam afastar essas pessoas, porque eu não acho que elas têm que ter esse destaque todo, sabe? Principalmente pelo, igual o Jeff falou, uma criança idolatrando, por exemplo, o Robinho, voltando para o futebol. Supondo uma criança que não sabe o que aconteceu, vai lá, tá vendo o Robinho entrar em campo, tá lá gritando Robinho, fã do Robinho, não sei o que, maior que gosta daquele jogador favorito, Robinho. Sendo que ele cometeu ou tá sendo acusado de ter cometido um crime tão horrendo. Uhum. Eu não acho isso massa, eu não acho que isso deveria acontecer. Mas, tipo, o João Vitor, você percebe que, tipo, essa ideia, pelo menos na minha cabeça, ao mesmo tempo, vai aquela ideia de que o cara não vai fazer mais o que ele gosta, entendeu? Tipo, o cara, ele, sei lá, a ideia ele já se arrependeu em si do que ele fez, ele já pagou pelo que ele fez em si, e ele quer continuar fazendo as coisas que ele gostava de fazer, tipo não fazendo coisas que ele não goste, tipo, coisa que ele gostava de fazer, tipo, jogar futebol, ou sei lá, alguma coisa desse tipo. E eu fico com essa contradição, tipo, mas ele deveria ter uma boa reabilitação para que ele se arrependeu, para que ele possa mostrar que ele se arrependeu em si. Mas mesmo assim tem essa ideia de que a gente sempre vai vincular ele aos crimes que ele cometeu e que a gente não vai de um certo ponto dar um bom exemplo para que ele para as outras pessoas ou para a criança principalmente que gosta muito de futebol, igual eu estava falando, de ver aquela pessoa em destaque em si e tendo toda essa informação do que essa pessoa já fez, entendeu? Mesmo que ela ainda não tenha pegado. Como é que fala? Tipo, mesmo que ela não tenha pagado pelas coisas que ela cometeu em si ainda, entendeu? Mas mesmo assim a gente meio que se entende com relação a mesma opinião que é ele não ter esse destaque em si. É meio difícil pensar, mas minha cabeça meio buga nesse aspecto, mas igual eu tinha falado antes, né? Eu ainda não concordo ainda com ele nessa posição de destaque, de fama em si, de visibilidade. Eu acho que a pessoa, ela escolheu uma profissão e não é apenas uma profissão. Ela não está ali apenas jogando bola. Ela é uma figura pública, ela vai ser uma figura presente na mídia, ela vai ser uma representação daquilo que ela está defendendo, que é o clube dela. Ela vai ser uma extensão daquela instituição inteira. Ela não está apenas jogando bola. Então, não é como se você estivesse privando essa pessoa unicamente. Não, você está impedindo que algo seja apenas passado para trás por simples. Porque eu acho que essa pessoa não tem que estar essa presença midiática, sabe? Por simplesmente você querer passar à frente no. Puta, me perdi na minha fala aqui. Mas o que eu digo, ela não tá, essa pessoa não tá simplesmente jogando bola. Ela tá, tem várias coisas por trás de ser jogador, de ser um famoso, de ser um cantor, de ser um ator. A pessoa, se ela escolheu essa profissão e ela teve a intenção, ela tinha toda a noção de onde isso ia chegar, ela tem que ter uma responsabilidade, de certa forma, maior em relação a isso. E se ela cometer um crime, ela não tem que ter
essa posição de ser famoso, de ser destaque, de estar sempre na mídia. O que eu queria falar é que, tipo, o bagulho é de 2017, eu não tô muito por dentro. Por que que agora ele... Por que que agora que estourou na mídia esse bagulho? 2013, né? O caso é de 2013, a investigação foi 2014, 15, foi durante aí muito tempo. E ele foi condenado em 2017, em primeira instância. Ele recorreu da decisão e até hoje não foi julgado esse recurso dele. Mas aí que entrou agora de novo na mídia foi porque ele foi contratado de novo pelo Santos, né? Ele fez um O Santos contrato com o foi lá, Santos. ele assinou o contrato com o Santos para jogar, se eu não me engano, era 2 anos no Santos. 1 ano ou 2 anos no Santos. Não, Então foi o por. primeiro parece que era 5 meses só. Depois que eles iam aumentar. Não tenho certeza certinha a quantidade, mas ele assinou o contrato com o Santos e aí deu toda a repercussão, né? Assim, o que a gente está discutindo aqui, se a pessoa deveria estar num lugar como ídolo, que ele deveria ser contratado de novo, que deveria estar nessa posição de destaque. E depois o Santos ainda soltou uma nota totalmente ridícula e absurda, não tem cabimento às coisas que foi falado naquela nota. São coisas do tipo, ele sempre foi ídolo, então a gente não pode virar as costas para ele agora. O Santos vai defender ele, porque não sei o quê. Falaram nos últimos parágrafos da nota. Infelizmente, vivemos numa cultura de cancelamento que vai cancelar as pessoas antes mesmo delas serem julgadas e não sei o quê. E, cara, ele foi julgado. Ele foi condenado em primeira instância, que seja em primeira instância, ele foi condenado, ele foi julgado. E o Santos, que é uma instituição que muitas vezes defendeu causas sociais, muitas vezes defendeu causas, por exemplo, até feministas e defendeu sua torcida feminina e defendeu várias coisas, soltar uma nota falando que o cara tem que jogar bola porque existe uma cultura de cancelamento. Desculpa, mano, isso é muito ridículo. Uma instituição de futebol se prestar esse papel, sabe? Tweets também do povo compartilhando. Tipo, a questão das mulheres. Tipo, cada mulher é. Eu não sei quantas mulheres é estuprada por dia, alguma coisa assim. E o povo, tipo, falando, ai, Santos, e aí, tipo. Aí você solta aquela nota lá ridícula. Eu fiquei, tipo, puta que pariu. Você meio que dá carta branca pra qualquer pessoa fazer o que quiser. E desrespeita quem tá torcendo pelo time, né? A pessoa tá torcendo pelo time, pelo jogo. E aí você manda uma dessa na lata, assim, sabe? A pessoa fica até... É até humilhante pra certas pessoas, né? Que já sofreram com casos. Então, acho que foi desrespeitoso e se foi um estagiário, ele fodeu muito o rolê. Porque, mano, caralho. Cara, mano, imagina que você falou que é desrespeitoso com as pessoas. Não consigo imaginar como deve ser a dor de alguém que passou por isso, como deve ser o sofrimento, deve ser um bagulho horrível que deve perseguir a pessoa pro resto da vida dela. Imagina essa pessoa vendo o seu time do coração contratar um cara que foi condenado, ao menos em primeira instância, o mesmo crime que ela sofreu e sofre até hoje. E, além disso, soltar aqui, tudo bem contratar ele, porque a gente vive numa sociedade de cancelamento. E que tá ok, ele não Sofre até precisa ser cancelado hoje. por. Sofre até hoje psicologicamente. Sim, sofre até hoje psicologicamente, com certeza. Mas o bagulho é que, tipo, as pessoas têm que entender também que não é porque a gente vive numa cultura de cancelamento que todo mundo tá são, saca? Então, não tem dessas. Foi uma jogada, assim, medíocre para livrar o Robinho e eles fazerem o que quiserem, né? Fazerem o que quiserem. Mas deu muito errado. Foi um tiro no pé. E depois, o cara, vocês estavam falando mais cedo aí dele ter se arrependido, não sei o quê, e ele claramente não se arrependeu, ele claramente ainda nega toda essa história, tanto que
eu vi uma declaração, eu vi a notícia e de uma declaração dele falando que ele está sofrendo perseguição. Então, porque você não está sofrendo perseguição. Você está sendo cobrado por uma merda que você fez. Você está sendo cobrado pelo merda que você foi, sabe? Você não está Causa sofrendo e perseguição. consequência. Exatamente, cara. Ele falou, não, eu tô sofrendo perseguição pela mídia, não sei o quê. E, mano, isso é um absurdo tão grande, cara. Tipo, não é uma perseguição, não é com você, não estão segurando você. Como é que você foi um merda. Você fez merda e você foi um merda e você tá se provando cada vez mais um merda. Então, com certeza as pessoas vão te cobrar em cima disso. E essa nota querendo passar esse panaço na situação inteira e colocar como se não fosse pelo que ele tenha feito, mas sim um exagero da sociedade não querer que ele jogue bola. Só que, cara, não é exagero nenhum pedir o afastamento dessa pessoa do futebol. Pelo menos, ao meu ver, o que eu acredito, eu não acho um absurdo nenhum pedir que essa pessoa se afaste do futebol. No mínimo, até ele terminar de responder esse processo. No mínimo. Eu acredito que seja mais, mas no mínimo, até Eu responder acho o que processo. eles deveriam ser até mais a favor, já que você falou que eles foram muito com o lado das mulheres, já defendeu algumas causas e tal. Uhum. Eles deveriam até ser a favor do cara não jogar mais, sabe? Pô, vamos livrar esse cara, saca? Vamos se livrar desse cara nesse núcleo. É menos um assediador, né? Ou estuprador. E, saca? É isso. Não tem mais o que falar, saca? Não, de novo, a gente vai entrar em juízo de causa se foi ou não foi, porque as provas são muito fortes no deles e querendo ou não, não é simplesmente ele foi acusado, ele foi condenado pela justiça, que seja em primeira instância, foi condenado. Não existe uma condenação que os caras simplesmente falam assim, acho que eu vou condenar aqui só de boas, quando ele pediu recurso, aí eu vou absolver ele. Não, cara, se condenou foi porque teve provas, se teve as provas ali a ser condenado, alguma coisa de estranho no mínimo tem. Alguma coisa aconteceu. E essa pessoa querer colocar essa pessoa como sendo blindada de qualquer crítica, simplesmente falando é cultura do cancelamento. Não, cara, não existe isso, mano. Pessoas babacas, pessoas merdas vão ser cobradas por serem os merdas que elas são. E você não pode justificar isso como. Não adianta você querer diminuir um argumento, uma luta em prol de afastar essas pessoas de diminuir essa luta simplesmente falando que as pessoas são chatas, as pessoas estão exagerando, uma coisa assim. Acho até engraçado você comentando dele achar ruim é, do povo ir atrás dele, né? Tipo, e ele reclamando como se fosse perseguição. E basicamente é uma coisa que ele fez errada e é uma coisa séria e as pessoas vão realmente cobrar dele. E infelizmente ele querendo ou não, vai ser uma marca dele pra vida inteira dele. Tipo, é uma coisa que ele fez, velho. Vai estar lá pra sempre e não tem como apagar. É uma coisa que, tipo, não tem como apagar da história da história do que ele fez, entendeu? Tipo, do que ele vai passar, do que ele tá passando. É igual você falou, logicamente tem provas, porque se fosse ele não teria sido condenado, tem provas realmente. E vai ser uma coisa que ele vai ter que aguentar e o resto da vida dele ele vai ter que lidar com isso e enfim, e quem mandou ele ser figura pública também, esse é o lado ruim dele ser um ex-jogador, né? Agora dele ser jogador também, né? Então não tem do que ele reclamar em si, pelo menos eu acho que não tem do que ele reclamar. A pessoa escolheu estar nessa profissão, ela não simplesmente achou que ia ser, ela não ia ter um destaque. Você não entra fazendo alguma coisa pensando, não vou ter destaque, não vou ser bom, não vou ser estar lá na frente, vou estar lá na mídia. Ele entrou nessa profissão sabendo que ele podia estar lá na frente, podia estar na frente das câmeras, podia ser essa figura pública, que nem você falou. E você tá falando das provas, cara, eu não sei se vocês leram, mas saiu trechos da investigação e trechos das falas dele
foi grampeado, né? O telefone, se eu não me engano, no carro dele também, não tenho certeza como é que foi a investigação. Mas saiu esses trechos aí, pelo menos eu vi a notícia falando sobre esses trechos que saíram da gravação, e, cara, é cada coisa que ele fala, cada coisa desmerecendo e combinando depoimento, e cara, as provas são muito fortes, muito fortes. Então não tem como você falar simplesmente que ele tá sendo, ele não tem como ele querer falar, eu tô sendo perseguido. Não, você não tá sendo perseguido, cara, você tá sendo cobrado por ser um merda. E não tem como você simplesmente falar também que é cultura do cancelamento quando não é. Quando é um bagulho realmente sério, sabe? É um bagulho que tá acontecendo, que vai acontecer, que ele tem que responder esse processo, sabe? É simplesmente falar, ele é ídolo, não sei o quê, é cultura de cancelamento cara, é muito, muito fácil falar isso pra proteger o cara. É muito fácil cobrir as coisas que ele tá sendo julgado. Tipo, não faz sentido nenhum, realmente. Então, é amenizar as coisas que ele fez, entendeu? Igual a gente tá falando aí, é fácil pro time ir lá e defender ele falando tal coisa. É fácil pra ele ir lá falar que ele tá sendo perseguido por ter sido merda. É fácil o time contratar esse cara. É fácil nós três estarmos discutindo aqui. Sabe pra quem tá sendo difícil? Tá sendo difícil pra aquela mulher que sofreu aquele abuso. Tá sendo difícil pra ela ver esse cara seguir a vida dele, tranquilamente, sendo contratado pelo time, e agora teve o contrato suspenso, mas é fácil ver ele sendo contratado por um time, entrar de novo em campo, seguir a vida dele, tá lá todo domingo metendo gol, tá lá aparecendo obviamente é meio italiano, mas tá lá aparecendo todo do Globo Esporte, no Filme Fantástico, aparecendo em vários programas, tendo essa Repercussão. repercussão, tendo esse destaque, enquanto ela que tá lá sofreu, tá sofrendo até hoje, tá essa memória na cabeça dela, Tá sofrendo há 7 anos. tá sofrendo desde que aconteceu esse bagulho, há 7 anos, psicologicamente, e tendo que passar de novo pro processo e responder depoimento e tendo que aguentar essas coisas e ainda ver o cara que fez isso com ela sendo destaque, saca? É muito difícil para as pessoas, é fácil para todo mundo o resto julgar e falar, e depois para essa pessoa deve estar sendo muito difícil. É muito difícil para a pessoa relembrar todo o processo, porque cada vez que ela vai fazer um testemunho, ela tem que relembrar tudo que aconteceu, tá ligado? Mesmo que ele tinha falado, não, ela tava bêbada, tô nem aí, sei lá. Mesmo se ela não lembre tanto assim, sabe? Ainda assim é um bagulho foda. Mesmo que ela não lembre por conta de bebida, mas que ela tem que estar tendo, ela tem essa memória, ela tem sabe o que aconteceu com ela, sabe? Pois é. Mesmo que ela não lembre nitidamente detalhes e exatamente imagens e a cena e se certinho, ela sabe o que aconteceu com ela, tanto é que ela denunciou, tanto é que ele foi condenado. Então, em primeira instância, ela tem essa noção, ela sabe e ela vai sofrer com isso pro resto da vida dela. Então, de novo, voltando àquele argumento que nós teve no começo, essa pessoa que causou um sofrimento tão grande para uma pessoa deve ser ídolo, deve ser de novo tendo este destaque que a gente falou, midiático e sendo essa pessoa, seguindo a carreira dela normalmente, aí eu acho que não. E eu acho que deve ser muito difícil para aquela pessoa, para aquela mulher, tá vendo o cara seguir a vida dele normalmente, como se praticamente nada tivesse acontecido. Tá. É isso, né? Minha consideração final é que se você tá protegendo o Robinho por esses atos que ele fez, eu acho que você tem que rever o que você tem na sua vida, porque ele nunca vai ver você, tá? Idolatrando uma pessoa que nunca vai te ver, tá ligado? E então, nem idolatra, nem fala nada. Fica de boa na sua. É melhor ficar calado que falar merda. E eu quero saltar também que a gente grava esses episódios anteriormente, então talvez quando esse episódio for pro ar, algumas notícias já tenham saído, já tenham acontecido vários outros desdobramentos nesse caso, mas acho que no mais é isso, cara.
É isso. Não, se você tá defendendo, igual o pai falou, se você tá defendendo, reveja aí, cara, reveja seus conceitos e é isso, né, galera? Então, a gente vai ficando por aqui nesse episódio do Mesa de Bar. De novo, se inscreve no canal, deixa o like, divulga pros amigos, deixa um comentário aí, o que você acha desse caso. Siga nas redes sociais, tá aparecendo na sua tela aí, tem o Instagram, tem o Twitter, interage lá com a gente, manda uma DM que a gente vai responder. Mas é isso. Se inscreve, curte, compartilha. É nóis.